Meu nome é Ariana Naz, esse é meu canal do YouTube, clica e segue aqui. Eu acho muito interessante como hoje todo mundo fala sobre relaxar, descansar, desacelerar, mas realmente poucas pessoas conseguem. Porque muitas vezes o corpo até para, mas o sistema nervoso ele continua em alerta. A pessoa deita para descansar e continua apertando o maxilar, continua com os ombros tensos, continua pensando sem parar, continua sentindo uma espécie de pressão interna, sabe, que é difícil de explicar. Eu comecei a observar isso muito profundamente ao longo dos anos trabalhando com mulheres e comigo. E muitas chegam dizendo, né, eu tô cansada, mas eu não sei o que é. E quando a gente começa a olhar mais profundamente, a gente percebe que muitas delas passaram anos vivendo em estado de sobrevivência emocional, sem perceber. Porque o corpo ele sente mesmo, antes da mente entender. Quando você leva um susto, por exemplo, o corpo reage na hora. O coração acelera, simpático, parasimpático, os músculos contraem. Quando você vive uma situação de ansiedade, vem um frio na barriga, tensão. Quando tem medo, pressão emocional, alegria, né, excesso de responsabilidade, tudo endurece, a respiração encurta. O corpo está em constante movimento, interpretando o ambiente para proteger você. Isso não é só emocional, isso é energético, isso é neurobiológico também. O nosso sistema nervoso ele foi criado para garantir que a gente sobreviva. Então, toda vez que ele interpreta ameaça, pressão, insegurança, ele ativa a resposta automática na gente. O cortisol aumenta, a musculatura enrijece, a frequência cardíaca muda, o organismo entra em ação mesmo, fuga, né? O problema é que antigamente o humano tinha estresse pontual e hoje não. Hoje nós mulheres a gente vive num estado contínuo de estímulo, é excesso de informação, excesso de cobrança, a gente se compara muito, muita responsabilidade emocional. E a mulher está o tempo todo precisando resolver problema mentalmente. O corpo recebe isso como se tudo tivesse acontecendo na hora. E aí tem tanto caso de bruxismo, dor muscular, ansiedade, fadiga crônica, dificuldade de concentração, pré-menopausa, porque o sistema nervoso ele não foi feito para permanecer ativo, em alerta o tempo todo. E trabalhando anos com mulher eu percebi uma coisa muito importante. A gente aprende a ignorar o sinal do nosso corpo, que é pior, tá? Então a gente sente cansaço, sobrecarga e continua, ignora, como se desacelerar fosse fraqueza. Mas o corpo sempre sente uma forma de falar. Candidíase, herpes. E não tem como, tudo começa a aparecer fisicamente. O corpo ele fala através dessas doenças imunológicas, de irritabilidade, irritação na pele e tensão mesmo. Tem um ponto muito importante que eu quero trazer para você. O corpo ele não te sabota, tá? Ele te protege. Só que ele vai aprendendo a viver em hipervigilância. E quando o sistema nervoso passa anos nesse estado, o relaxamento começa a parecer algo estranho pra gente, então fica difícil relaxar. Por isso muitas pessoas não conseguem descansar de verdade. E até param fisicamente, né, mas continuam com a mente acelerada. É exatamente por isso que eu tô aqui hoje. E eu acredito tanto nas práticas que regulam o sistema nervoso central. Porque não basta só pensar positivo, o corpo precisa sentir segurança. Prática como terapia comigo, meditação, respiração, movimento corporal, integração, ajuda o corpo a entender que ele pode sair do modo de sobrevivência. E isso muda muito mais a pessoa do que ela imagina. Muda o sono, muda o foco, muda a clareza mental, muda a energia, muda a disposição, muda a forma como a mulher se relaciona com ela mesma. E aí assim, você melhora inclusive a sua espiritualidade. Quando o corpo relaxa, a mente também começa a funcionar diferente, as emoções ficam mais claras, você aceita as emoções. Muitas vezes as mulheres chegam completamente desconectadas de si para mim, querem paz, sossego e não sabem sentir, não conseguem sentir. Aos poucos, quando ela vai criando essa segurança emocional, ela vai se regulando, ela muda, as emoções dela muda, a energia dela muda e a forma de viver muda. Porque tem uma grande diferença entre você sobreviver aos dias e você realmente estar presente dentro da sua vida. Eu acho que uma das maiores necessidades da mulher moderna hoje em dia não é só descansar o corpo, mas ensinar para o corpo que ele não precisa mais viver em estado de guerra o tempo todo. Porque relaxar não é luxo, relaxar é saúde, é longevidade, é equilíbrio hormonal, é qualidade de vida. Talvez o verdadeiro autocuidado não seja só fazer coisas o tempo todo, mas criar espaço mesmo entre o corpo e entender que agora ele pode respirar, agora ele pode desacelerar, ele pode se sentir seguro de novo. Muitas mulheres falam pra mim, eu queria expandir minha espiritualidade e eu não consigo. Existe uma tríade muito importante que a gente precisa cuidar pra gente poder viver melhor, amar melhor e ter mais fé e espiritualidade. É entender que a gente não é separado do divino e de Deus e que essas partes também não são separadas. Vão ter momentos da sua vida que você vai precisar focar mais na sua espiritualidade.
E vai precisar deixar um pouco o corpo de lado, a mente de lado, mas o ideal é ficar aqui comigo e trabalhar de forma holística. Cuidar do teu corpo, cuidar das tuas emoções, para a tua fé ficar mais forte, porque tudo anda junto. Tudo anda junto. Quando a gente está com um corpo saudável, com uma mente clara, com as emoções vividas, não é reprimidas e escondidas, são emoções vividas, a nossa fé fica muito maior. Nossa conexão e escutar e sentir o divino dentro da gente fica muito mais fácil. Se gostou desse vídeo, compartilhe e me acompanhe aqui. É importante para mim ter você junto comigo.